Beleza? Faça uma coisinha sobre tempos adiante, que nós pensamos e o que vai acontecer. O que esperamos que aconteça e o que deve acontecer, né? Nós sabemos que a ciência é tudo aquilo que pode ser ultrapassado com o tempo. Há 200 anos atrás, o homem voar não era real. Hoje temos pessoas dando várias voltas em torno da Terra na estação espacial por dia, meses no espaço. A realidade é uma coisa muito passageira. O problema é que a realidade não é só passageira, ela é exponencialmente rápida em passar. Quanto mais tempo passa, mais rápido, mais depressa a realidade passa. E nós às vezes ficamos com aquele paradigma, aqueles modelos de realidade dos anos 1900, né? Século XIX, século XX, que no século XXI estão no ferver do leite, na evolução. Né? Nós temos aqui conhecimentos da ciência avançados a respeito do universo, né? Há coisas muito legais, né? E a coisa também é de a gente pensar com seriedade. O universo é tido como tendo sido criado por um Big Bang, né? Um haja-luz, há 13,6 a 13,8 bilhões de anos atrás. Você foca no telescópio no céu, você consegue ver luz de uma estrela que chega hoje aqui depois de passar bilhões de anos viajando no espaço praticamente infinito até chegar até nós, né? Aí você pensa assim, o Sol tem 4 bilhões de anos, né? Aí você fica pensando, né? Isso nunca vai ter um fim, né? Uma coisa muito interessante é o buraco negro. É interessante que tudo que nós conhecemos na física, né, precisamos comprovar que a ciência morre quando chega no horizonte de eventos. O que é o buraco negro? É uma estrela que explode e o remanescente dela se comprime, né? Se condensa, a parte dela explode, vai para longe, e a parte do núcleo se condensa completamente até virar um ponto infinitamente pequeno com uma massa que tende a ser infinitamente grande. O que acontece em torno de uma estrela dessa, um buraco negro, né, é que tudo que está em volta dessa estrela, por causa da força da gravidade, que é tão grande, é engolido, inclusive, o tempo e o espaço. Então existe uma área em torno do buraco negro chamada horizonte de eventos. Tem um buraco negro aqui e tem uma área chamada horizonte de eventos, vão ser uma distância dele, né? Nós temos um pontinho aqui e uma certa distância dele, chamado horizonte de eventos. Vou explicar um pouco o que é isso. É muito importante porque tem a ver com o nosso futuro. Tem a ver. A Terra, para você sair de órbita da Terra, você tem que ultrapassar 40 mil km por hora para sair aqui a velocidade de escape da órbita da Terra. O horizonte de eventos, a velocidade de escape dele é a velocidade da luz. Então, é uma distância em torno de um buraco negro, da singularidade, que tem massa infinitamente grande no espaço infinitamente pequeno. Ou seja, massa infinita no espaço zero, praticamente isso. Algo bem próximo ao limite disso. Então, quanto mais macio o buraco negro, mais distante esse horizonte de eventos, que é o lugar do ponto sem retorno. Acontece uma coisa interessante, por causa da distorção do tempo-espaço, a densificação do contínuo tempo-espaço, né, o lugar que nós vivemos, tudo é feito, quando se aproxima desse horizonte de eventos, o que acontece? O tempo para quem está chegando ali passa diferente, né? A relação temporal que se chama. Então, se um observador de fora visse alguém ir e viajar até o horizonte de eventos, esse alguém, essa nave, chega lá e parar. Ele passar 1 milhão de anos que ela teria parado no mesmo lugar. Ou seja, o tempo parou para essa pessoa com relação que ela está de fora. Mas preste atenção nisso. Para quem está nesse ponto, no horizonte de eventos, coisas extraordinárias acontecem, né? Ali, nesse ponto aqui, o espaço tende a deixar de existir, e o tempo tende a zerar, né? E o espaço são distorções incríveis, né? Então, há distorções, como a luz passa, né? Mas o que me chama a atenção em todos os detalhes é que, para quem está no horizonte de eventos, quem chega perto do horizonte de eventos, você olhar para trás e olhar o universo todo, o que você poderia observar? Você veria literalmente as estrelas caindo do céu e os elementos abrasados desfazendo. Por quê? Você veria o fim de todo o universo. Porque ali
O tempo para quem está de fora, mas para você é um trampolim para o futuro último, para a morte do universo. Aquele ponto ali no horizonte de eventos é onde você chega num ponto de congelamento no fluir do tempo. Tá? Então, quando você chega no horizonte de eventos, para quem está no horizonte de eventos, você olha para trás e vai ver, se conseguir enxergar, você vê todo o universo, as galáxias brotarem, sumirem e pipocarem até que tudo se dissipe. Você veria os elementos abrasados desfazerem, né? As estrelas literalmente caindo do céu e as galáxias sendo formadas e dissipadas instantaneamente, ou seja, você iria para o futuro último, como se fosse uma cápsula do tempo, entendeu? É uma coisa muito interessante. Não é uma coisa que a gente está acostumado a ver, né? Vamos dizer, a gente costuma ver, por exemplo, soltar uma pena na bola de boliche, a bola de boliche chega primeiro e a pena chega depois. No vácuo, os dois caem juntos no chão. Parece contra-intuitivo, nós não estamos acostumados a ver essas coisas. Mas são realidades que existem, né? Agora, com essa ciência quântica, você consegue ver coisas absurdas, né? O apóstolo Pedro fala nas cartas dele que o dia do Senhor virá como se fosse um ladrão sem dar aviso, e nesse dia os elementos abrasados, o céu passará com estrepitoso estrondo, e os elementos abrasados desfarão. Jesus falou que o sol vai apagar, a lua não vai dar a sua luz, e as estrelas cairão do céu. A gente pensa que é ridículo, não, a Bíblia está desatualizada, não, a nossa ciência que não está completa. Tá? Que quanto mais você avança na ciência, mais você vê que o que está na Bíblia é o que a ciência ainda está para descobrir. Lá em Gênesis, né, Deus fala no capítulo 1 sobre a matéria escura. Está lá no capítulo 1. Né? Deus fez separação entre águas e águas, águas de baixo e as águas de cima. Ele mandou juntar as águas de baixo num só lugar e fez uma expansão entre águas e águas que ele chamou céus. Água é um negócio que você jogar na poeira, por exemplo, ela forma barro, porque ela consegue aglutinar os barros e juntá-los, entendeu? Então, água, na linguagem bíblica, significa não só aquilo que está além dos nossos limites, como também aquilo que traz a união, ou seja, forças da gravidade. As estrelas são formadas por força da gravidade, né? Gás e poeira se juntam e formam nódulos de crescimento, até que um deles cresça mais, e aglutine toda a matéria em torno de si. Quando a densidade se torna muito grande assim, coisa astronomicamente grande. Então, quando essa massa de poeira e gases se condensa, né, porque a atração gravitacional proporciona uma massa, corpos mais massivos atraem mais, conforme vai aglutinando, a gravidade aumenta, é uma compressão imensa. Né? Lá no núcleo dessa massa de matéria comprimida, os átomos estão tão esmagados pela pressão exterior, pelo peso de toda a matéria em volta, que eles entram em ignição. Quer dizer o quê? Dois átomos de hidrogênio se fundem para formar um átomo de hélio e explodem uma energia excedente enorme, como uma explosão nuclear, uma explosão atômica. Né? Só que nas estrelas é contínuo o processo. Né? E essa explosão é tão forte que cria um chamado vento estrelar, no caso o vento solar, que é como uma bomba, varre tudo que está em volta. Agora, o que está firmemente preso pela força de gravidade continua na estrela. O que está fracamente preso a ela é dissipado no chamado disco de acreção. Nesse disco, onde são formados os planetas, as luas, os cometas, os asteroides, né? Tudo formado dessa matéria que é expelida para a explosão da estrela. Entendeu? Com o tempo, o processo continua equilibrado. Tem a explosão do vento estelar, aquela bomba nuclear contínua ligada sem parar, proporções astronômicas, né? Varrendo tudo, e a força gravitacional que mantém comprimida e mantém acesa a reação no fundo pela pressão. Então, o hidrogênio vai sendo consumido e vai sendo transformado em hélio. E quando acaba o hidrogênio, começa a fundir hélio em átomos mais pesados. Quando acaba o hélio, assim por diante, até que chega no ferro, né? O ferro gasoso. O ferro não é suficiente a explosão dele para manter, vamos dizer assim, o equilíbrio entre a força gravitacional e o vento estrelar. E nesse momento, quando começa a queimar o ferro, existe um colapsamento. As partes mais firmes vão colapsar e formar o que se chama supernova. Né? Quer dizer, não há mais força para expelir aquela matéria, a força gravitacional vence o vento estrelar e aquela massa toda condensa. Mas condensa com tanta força que forma-se uma explosão chamada supernova. Uma supernova é uma estrela que está morrendo, né?
E no momento da explosão dela, ela brilha mais que toda uma galáxia. Ela queima muita energia ao mesmo tempo. Então, o que estiver solto, ela espera ir para longe, né? Formando aquelas nuvens que a gente costuma ver nas imagens do Hubble, né? Mas a parte remanescente, ela se condensa com tanta gravidade que ela vira um ponto infinitamente pequeno. Entendeu? E nesse ponto infinitamente pequeno, você tem uma quantidade de massa praticamente infinita em relação ao tamanho do ponto. Então a atração gravitacional é muito forte. O tempo e o espaço são engolidos por aquele ponto. É o chamado buraco negro, né? Estava explicando sobre isso, né, no outro vídeo, né? E tudo que passa ali é engolido. Então, imagine que você passe perto do horizonte chevense do buraco negro. Aquele ponto onde a velocidade de escape da órbita dele seja a velocidade da luz. Que passar disso, ele engole, não tem mais volta. Vai e não volta mais, porque não tem velocidade maior que a da luz com relação ao espaço, né? Aí começa a vir uma distorção temporal. Você chegando perto do buraco negro, o que acontece? Para você, o tempo flui de uma maneira tal que, para quem está de fora, você para no tempo. Mas para você, tudo passa muito depressa. Quanto mais próximo do horizonte chevense, mais depressa as coisas passam. Então, alguém que te ver chegar no horizonte chevense, você vai colar nele e ficar bilhões, quintilhões de anos ali, sem sair do lugar. Mas para você, você vai ver ali as galáxias apagarem, outras sendo criadas e tudo pulsando como se fosse uma explosão em que todo o universo morre aos seus olhos, porque você é lançado até o fim do universo no tempo. E o tempo ele é tão comprimido que quando você chega no horizonte chevense, você é julgado teoricamente para o fim da eternidade. Mas como o universo acaba antes disso, você vai ver o fim do universo diante dos seus olhos. Jesus disse que no dia da volta dele, os poderes do céu serão abalados, né? As potências do céu, o sol vai perder a sua luz, a lua não vai brilhar mais, as estrelas cairão do céu, e Deus enviará os anjos dele para reunir seus escolhidos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Você entendeu essa linguagem? A extremidade da terra até a extremidade do céu. Quer dizer, o último recôndito da terra até o último recôndito do céu, que vai estar tudo condensado ali naquele momento. É como um relâmpago que está do Oriente e se mostra do Ocidente, todos verão. Quando você está no buraco negro, teoricamente, né, na teoria, na simulação, você olha para frente e vê a sua nuca, por causa da condensação do espaço, entendeu? Então vai ser um fenômeno, um lugar onde realmente você vê as estrelas cair do céu, onde realmente o sol não dá mais brilho. E os fenômenos que acontecem ali são completamente diferentes de tudo que a gente está acostumado a ver. E uma das coisas que aparece é o que Pedro falou, né? O dia do Senhor virá como um ladrão, sem dar aviso, né? E os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos abrasados se desfarão, e o que é na terra também será atingido. Mas nós, segundo sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra onde habita a justiça. Então, a ressurreição é a nossa passagem para a vida eterna. Se morrer, todos vão. Ou ser arrebatados da vinda de Jesus, mas a ressurreição é a nossa promessa. Isso que é bom estar em Cristo. Tudo na Bíblia lá é verdade, entendeu? A gente fala, não, a estrela caiu do céu, não isso. Sim, não perto do buraco, no horizonte chevense. Quando você chega no horizonte chevense, no buraco negro, no horizonte chevense, você vê literalmente as estrelas caindo do céu. Você vê literalmente o futuro último, assim, a história passar toda ali nos seus olhos, o futuro inteiro, em fração de segundos, bilhões de anos, bilhões de milênios, e passar por um segundo nos seus olhos, porque você chegou no ponto onde o tempo é condensado ao zero, entendeu? É o que acontece no horizonte chevense. Então, tudo que está escrito na Bíblia vai acontecer. A pergunta é, que a gente não sabe, de onde já vem esse buraco negro, né? Vai ser um que vai aparecer sem saber que está na vizinhança, ou vai ser gerado pela tecnologia, não sei, mas esses fenômenos existem no horizonte de um buraco negro. Tudo que Jesus falou, que Pedro falou, os profetas falaram sobre o fim dos tempos, está ali. Você fala, mas você tem bilhões de anos para frente? Sim. Mas quando você chega no horizonte chevense, não tem mais bilhões de anos. Porque os bilhões de anos passam em fração de segundos antes de você. Porque você chegou num ponto em que o tempo ele sofre uma condensação total, entendeu? Então você é ligado até o fim da eternidade, teoricamente, se chegar no horizonte chevense. Não sabemos o que acontece se eu atravessar o horizonte chevense, né? Passar além daquele ponto de não retorno em volta de um buraco negro. Mas acontece essas coisas, é previsto isso, é conhecido as leis da física, entendeu? E o importante é ter Jesus, né? Porque mesmo que você morra, ele vai te ressuscitar. Se forem feitos novos céus e nova terra, como a Bíblia diz, e serão, eu sei pela fé isso, você vai estar lá, porque ele vai lembrar de você. Deus não está sujeito às leis do universo, entendeu? Ele é o Pai da eternidade. Então Jesus é uma segurança maior do que tudo que existe, que todo o cataclismo. Maior que a vida, maior que a morte, maior que todas as coisas.
Por Jesus Cristo, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê nunca terá morte eterna, né? Todo que o Pai me dá virá a mim, se alguém vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Vou meditar. Homociência, demais, não descarto a ciência. Sabemos que as ciências são conhecimentos passageiros, que estão sempre sendo atualizados, né? Com o passar do tempo, eles vão sendo desatualizados para dar lugar a novas descobertas, né? Mas a Bíblia está sendo sempre continuamente confirmada para quem tem a mente aberta para entender claramente, sem tendências religiosas, sem fanatismo ateísta, fanatismo religioso. Olhar claramente as coisas. Está tudo escrito na Bíblia. Quando a ciência é completada, vê que tudo que a Bíblia diz estava lá. Uma linguagem que era acessível a todos. Falou?